Primeiramente, o que é concordância verbal? Concordância verbal é a harmonia entre o verbo e o sujeito da oração. O verbo deve concordar com o sujeito em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Macete do vovô. Sempre pergunte pro verbo a quem é que. O que responder é o sujeito. Depois é só olhar, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Exemplo. Os alunos chegaram cedo. Quem chegaram? Os alunos, sujeito no plural, verbo no plural. Agora, vamos para as questões, formato certo ou errado. Questão 1. Aquela turma de formandos comemoraram a conquista com uma grande festa. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Olha, netinho, cuidado com o adiar aí. O sujeito é a turma, que está no singular. De formandos é só um complemento. Então o verbo deveria concordar com a turma e ficar no singular. Aquela turma de formandos comemorou a conquista. Dica: quando o núcleo do sujeito é coletivo, turma, grupo, equipe, o verbo geralmente fica no singular. 2. Faltam 5 minutos para o início da cerimônia. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Ah, que bonitinho, tá certíssimo. Aqui, o verbo a faltar concorda com o sujeito há 5 minutos, a plural, então fica a faltam. Dica: em expressões que indicam tempo, distância ou quantidade, o verbo concorda com o numeral. 3. Mais de um atleta se destacaram durante a prova. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Olha a pegadinha, netinho. Quando a frase começa com a mais de um, o verbo vai no singular, porque se refere a cada um dos atletas individualmente. Então o certo seria: e mais de um atleta se destacou durante a prova. 4. Havia muitos problemas para resolver naquela empresa. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Ah, meu netinho inteligente, acertou de novo. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, fica sempre no singular, mesmo que o sujeito pareça plural. Dica: nunca flexione a haver é igual existir. 5. Fazem 10 anos que ela trabalha naquela escola. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Opa, erro clássico, viu? O verbo a fazer, indicando o tempo decorrido, também é impessoal, então deve ficar no singular. O correto é: e faz 10 anos que ela trabalha naquela escola. História do vovô. Quando o vovô era pequenininho e dizia fazem muitos anos, a vovó puxava a minha orelha. Com carinho, viu? 6. Chegou os documentos solicitados ontem. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Quem chegou? Os documentos. Então o sujeito está no plural. O verbo tem que acompanhar. Chegaram os documentos solicitados ontem. 7. Os alunos, assim como o diretor, participaram da reunião. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Aqui o sujeito principal é os alunos, e o assim como o diretor é um elemento acessório. O verbo concorda com o sujeito a alunos, a plural, então a participaram a está certinho. 8. Fui eu que resolvemos o problema. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Quem resolveu? Eu. Quando tem a fui eu que, o verbo tem que concordar com a eu. Fui eu que resolvi o problema. 9. Aluga-se casas na praia. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Netinho, o a se indica a voz passiva. O verbo precisa concordar com o sujeito a casas, a plural. Alugam-se casas na praia. 10. Era muitos os problemas que precisavam ser resolvidos. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Olha a armadilha. O sujeito é os problemas, a plural, então deveria ser. Eram muitos os problemas que precisavam ser resolvidos.
11. A maioria dos alunos participaram da palestra. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Olha só, netinho, o sujeito principal é a maioria, que está no singular. Então o verbo deveria concordar com a maioria singular. O certo seria: e a maioria dos alunos participou da palestra. Dica: quando o núcleo do sujeito é a maioria, grande parte, parte, metade, o verbo geralmente fica no singular. 12. Falta livros nesta biblioteca. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Pergunta pro verbo: o que falta? Livros. Plural. Então o verbo tem que ir pro plural. Faltam livros nesta biblioteca. 13. A cada um dos estudantes deve entregar o trabalho até sexta-feira. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Quando o sujeito é a cada um, o verbo fica no singular, viu? Cada um a individualiza, então, e deve entregar. Exemplo: cada um dos guerreiros lutou bravamente. E não a lutaram. 14 a 30% da população aprova a medida. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Quando a porcentagem é seguida de um substantivo no singular, população, o verbo concorda no singular e aprova. Macete: e se a população é uma só, o verbo é uma só também. 15 a 30% dos alunos aprova a medida. Resposta: e errado. Comentário do vovô. Agora mudou dos alunos a está no plural. Então o verbo precisa acompanhar. 30% dos alunos aprovam a medida. 16. Os Estados Unidos é um país influente. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Apesar de a Estados Unidos a estar no plural, nesse caso é considerado um só país. Então o verbo vai no singular e é um país. Macete: quando o nome plural se refere a uma unidade, país, cidade, verbo no singular. 17. Fazem 2 dias que chove sem parar. Resposta: e errado. Comentário do vovô. De novo a pegadinha. O verbo a fazer a indicando o tempo é impessoal e fica no singular. Então o correto é: e faz 2 dias que chove sem parar. 18. As férias escolares terminam em dezembro. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Aqui, férias é sempre plural, não existe a férias no sentido de descanso. Então o verbo também fica no plural, terminam. 19. A um e outro aluno trouxeram o documento exigido. Resposta: e certo. Comentário do vovô. Quando o sujeito é a um e outro, o verbo pode ir para o plural. Exemplo: um e outro passaram na prova. Observação: se o enunciado usasse só a um ou outro, aí seria singular. 20. Não se permitem atrasos neste setor. Resposta: e certo. Comentário do vovô. O a se a indica a voz passiva. O verbo a permitir a concorda com a atrasos, a plural. Então, não se permitem atrasos a está corretíssimo. Macete: e sempre que tiver a se passivador, confere quem é o sujeito e faz a concordância. Recadinho carinhoso do vovô. Meus netinhos queridos, que orgulho ver vocês chegando até aqui. Concordância verbal é questão certa em prova, viu? Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a questão que você achou mais pegadinha? E se quiser, o vovô pode criar um simuladão misturando concordância verbal mais crase e mais regência para deixar você tinindo pros concursos. Quer que o vovô monte esse simulado também?